E numa dessas que a gente tá falando que é importante pra mulher estimular o desejo nela, ou a frequência do sexo, é importante também a gente pontuar que às vezes acontece o estupro dentro de casa, que é quando a mulher Sim, não quer e o homem insiste. sim. O que que pode se caracterizar? Porque as pessoas acham que estupro é só um desconhecido. Que isso não Não, tem acontece muitas dentro de formas de casa. estupro. Muitas formas de E estupro. eu queria que você falasse um Até, pouquinho. eu vou até transgredir um pouco, né? Vou levar um pouco Exatamente. além. Tem até o estupro psicológico, né? Que é esse da pressão e da cobrança É. Ai, só não pelo fala que tem sexo, estupro alimentar, que a Maíra Carter tinha falado, não, porque eu não concordo. Mas enfim. né? Então, tem as mulheres não é para se submeter, se não tá afim. E muito menos sob Isso não pressão. significa não tentar. Não é que a gente tá falando Claro, claro. agora. É que tem momentos. É muito delicado, né? Às vezes o homem vê que a mulher está numa fase mais fria e ele vai querer forçar. Às vezes a forma de tentar resgatar isso é via, não, hoje eu vou trepar com ela, custe o que custar. Mas não é assim que a mulher funciona, né? Sob pressão fica pior. Então, qual seria o adequado? Primeiro, diálogo, entender o que está acontecendo, por que está havendo um esfriamento ou um afastamento, nunca forçar, nunca. Porque uma mulher que é estuprada, eu penso, tá? Isso é Vivi mulher. Uhum. Uma mulher que é E estuprada terapeuta de vítimas de assédio e sim, estupro. sim, já tive até de sequestro, já peguei uns casos meio punks também. Aliás, acho que não tem o que eu não atendi ainda. Sempre tem, sempre aparece com uma coisinha que você fala, nossa! Olha, isso daí É, não. é, mas. Perdi o fio da meada do estupro. Do Ah, estupro. uma mulher ser estuprada por um estranho é traumático demais. Agora, você ser estuprada por alguém que você convive, que você Ah, ama, ou que você acredita no relacionamento, é muito pior pro psicológico. O trauma não fica só no físico e no psíquico, porque são coisas diferentes, né? A gente tem afeto e emoção, né? Então ele cria um trauma na emoção, um trauma no afeto e no sentimento, além do corpo. sim, mas o estupro dentro de casa é o cara forçar ela, Forçar, sim, literalmente, ela quer sim, sair, não é sim, a mulher que é sim. submissa e se submete Não, ao não, não. ato. Mulher submissa existe, sempre existiu e eu acho que sempre vai existir, espero que cada vez menos. Uhum, Mas existe. Tem mulher que tá ali para servir, né? Você escuta isso ainda, né? Eu uhum. tenho que servir o meu marido, É, né? tenho que estar. Você tá servida? Eu tô ótima aqui, ó. Comendo calabresa aí, ó. Ó, que É, sugestivo. então é diferente você achar que você tem que servir o teu marido e aquilo para você tá bom e você deve fazer aquilo, né? Aquilo que eu falei, não tem certo e errado. Se para ela tá certo e para ele tá certo, não é um problema. A gente tem que focar Sim. quando é um problema. Não, mas e Agora, se se a ela mulher não quer não e faz quer, por obrigação? então, aí já é questão de conversar e já não tá correto. Por quê? Porque alguma coisa faz dentro da relação com que ela não possa se expressar. Mas não necessariamente entra no estupro. Não. Enquanto ela consente, não caracteriza estupro. Uhum, A partir do momento que não consentir, caracteriza estupro. Né? uhum. Então, eu penso, enquanto mulher e enquanto sexóloga, que deve ser muito mais difícil você ser estuprada por alguém que você ama, convive, do que por um estranho. De qualquer forma, é horrível. Sim, sim. Eu, por mais É empatia uma que a gente violação que eu acho que tenha, nunca mais sente que é, o corpo é seu, né? é, sim. Eu falo É uma primeiro. invasão de privacidade. Eu morro de medo de ser estuprada. Eu falo pra ele, se um dia um ladrão vier com essa papagaiada de, tipo, me estuprar na frente dele, sei lá, essas coisas que a gente vê em filme de terror, praticamente, eu não sei como se existiria uma Tabata depois. Uhum. Existiria, mas não a mesma Tabata. Uma outra Tabata. É, é, é um assunto muito complicado, que eu não posso nem falar o que passa na minha cabeça, porque parece que é incentivar vítimas de estupro a fazerem isso. E eu realmente acredito no tratamento e tudo, mas Sim. é foda. É um Mas assunto o complicado. ideal é bem utópico também, né? Mas o ideal é que ninguém se sujeitasse a isso. Uhum, Principalmente com conhecidos. uhum. É porque tem cara também. Eu conheço, tem cara que embebeda uma mulher, uma namorada numa balada, pra levar e fazer o que quer. Uhum. Dividir com amigos.
Você vai levar tua namorada pra dividir com amigos, pra ser o bonzão da galera? Como é que é isso? Ou dar o leitinho do Abel, só que pra fazer coisa com a pessoa, né? Ou Boa Noite Cinderela. Uhum. Aí vem os estupros coletivos. Normalmente são pessoas conhecidas que têm acesso. Então tem muita coisa nesse universo, é muito trágico. Sim. As mulheres não saem as mesmas. Existe tratamento, melhora, se reequilibra, põe uma nova conduta na vida. E o homem? O homem é estuprado também? Sim. Que é importante falar isso também. Sim, Porque a gente fala que a mulher é mais... Eu acho que é mais fácil de acontecer o estupro, porque o homem, ele precisa do pênis ereto. Sim. Se a gente estiver falando do estupro frontal, né? Se estiver falando atrás, não. Mas existe também, não existe o Claro estupro? que existe. Existe dentro de casa, existe com vizinhos, com conhecidos. Né? Eu tô com um caso recente de uma separação porque o pai estava bulinando o filho nos banhos. Então, pai, entrar não é padrasto, não é tio, é isso pai. daí que você tá falando, a gente entra também num outro termo que... esse podcast vai ficar pesado. A gente começou falando de enfiar cebola no cu, agora vamos falar... deixar mais leve. Por isso o horário que tá gravando, né? O quê? Por isso que tá gravando à noite. A gente tá gravando à noite porque é papo só pra maiores de 18. O que acontece? É muito legal a gente entrar num assunto que eu tento explicar nos vídeos, o pessoal entende, porém tem outros que eu inclusive tinha, porque eu bloqueei, fiz questão, um seguidor que ele fundou um perfil no YouTube pra falar que o pedófilo é uma patologia. Agora tá numa moda disso. Que ele é um coitado, porque ele distorce, não é porque ele quer, é porque ele sente tesão e a culpa não é dele. E a gente tem no nosso Código Penal, pedofilia, o estupro e tudo mais, o crime, ele não precisa ser consumado para existir, ele existe na intenção. Na intenção. Uhum. E esse é um detalhe muito importante da gente levantar agora. Porque as pessoas, elas às vezes acham que, tipo, só o fato de eu ver um vídeo de uma menininha sem biquíni com 2 aninhos na piscina e ficar de pinto duro, não é porque eu sou pedófilo. Porque eu não peguei a menininha. E por que ficou de pinto duro? E por que você... Então... E aí a pessoa que descobre que ela tem essa atração, não é que ela vai queimar, vai matar ela então porque ela não tem salvação. Mas o ideal seria buscar uma sexóloga, não é? Seria. Tem cura? Não tem cura, tá? Tem controle. Por quê? Porque um estuprador... Então vai ser um criminoso controlado, porque é crime. Criminoso controlado, sim. Um estuprador, como um pedófilo, ele é um psicopata, né? Então, o psicopata, esse nível de psicose não tem cura, tem controle. Então, essas pessoas são frias, são racionais, gostam de subjugar, de ter poder, de ter o controle sobre a vida do outro, se sentem deuses, são extremamente inteligentes. Se fosse uma doença, uma patologia de um grau mais leve, isso não aconteceria. Isso, aliás, ratificando, isso aconteceria, por exemplo, em público. Você já viu alguma criança ser estuprada por um pedófilo? Em algum lugar? Você já viu em algum noticiário? Faz escondido porque sabe que é imoral. Premedita. Então, quando é premeditado, caracteriza psicopatia. Então, é um crime, sim. É premeditado, sim. A psicopatia não é considerada uma doença. É um transtorno de personalidade. A pessoa é daquele jeito, por isso que não tem cura. Então, essa pessoa vai ter que ser controlada. Sempre. Ou com medicação, com tratamento, com internação, com exclusão social. Eu, particularmente... Mas é possível controlar? É possível, mas é que tem graus também, né, de psicopatia. Tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então, assim, 171, ele é um psicopata também. Você deve conhecer alguns dentro da tua área, né?
Ele é um psicopata Eu ia fazer uma também. brincadeira. Todos os advogados, tô brincando. Eu tô brincando. Minha classe. Tô brincando. Então, que eu me assim, incluo. o 171, ele é um psicopata, porque é um transtorno de personalidade. Ele é desse jeito, ele faz desse jeito, ele não se incomoda de estar prejudicando outra pessoa, de estar se dando bem em outra pessoa, subjugando outra pessoa, usando de má fé, etc. Então, isso é um transtorno de personalidade, não é doença. Então, tem controle, tem tratamento, mas garantir que a pessoa não vai cometer mais, não dá. Se tiver um profissional que fale, eu garanto que isso não vai se repetir, suspeite desse profissional. E ainda tem na psicologia aquela coisa que eu aprendi em direito isso, que agora eu esqueci quem foi, e os advogados vão querer me matar, porque eu falei que eu esqueci quem foi, porque eu sei que esse cara tá na ponta da minha língua, o nome eu esqueci. Daqui um pouco vem. Que fala sobre a fisionomia do psicopata, que dá pra você estudar a Tem fisionomia. características, sim. Quem que falou isso? Putz, meu. Nossa, meus professores da faculdade que me perdoem, mas eu esqueci. Mas o importante é que você lembrou, que você É, aprendeu. Que tem Tem traços. uma expressão, sim. Tem traços, Tem inclusive traços, postura, maxilar, tudo tem que. Tem Isso umas existe ainda? características. Existe, Estudos? mas isso não é considerado como critério diagnóstico, isso é indício. Critérios diagnósticos, para a gente fechar um diagnóstico, é bem complexo. Aí eu fico puta da vida quando as pessoas falam assim, tá com problema? Por que você vai pagar para um psicólogo? Vai num bar tomar uma, meu. Eu adoro ir no bar tomar uma, mas por que eu faço a minha terapia? Ou os amigos falam, não, você não precisa, você tem a gente. A família e os amigos que falam, conversa com seus amigos. Então, assim, é claro que eu sou suspeita, vamos falar, tá vendendo seu peixe. Sim, mas são coisas diferentes. Um tratamento, uma psicoterapia é diferente de algo que é terapêutico, né? Então, tem esses traços fisionômicos e expressivos e posturais, eles existem, mas a gente não pode fechar um diagnóstico em cima disso. Tá? Eles são indícios. Aí você tem o DSM, você tem o compêndio de psiquiatria, você tem manuais de transtorno de conduta, tem várias tabelas. Aí, por exemplo, eu estou atendendo um psicopata. Aí eu vou lá, eu pego o livro A, o livro B, o livro C, eu falo, bom, o fulano, ele preenche esse critério, esse não, esse sim, esse não. Aqui, ele preenche isso, E tudo isso com base não. em estudos científicos, não é sim. achismo. É tudo livro médico, da Artimedes. Aliás, eu falo que são as nossas bíblias, né? São livros assim, gigantes. E depois de feito esse enquadre, a gente chama de enquadre da pessoa, é que você vai ver. Se ele tiver 3 características do quadro A, 2 do quadro B, 3 do outro livro Tal C, grau. tralalá, se enquadra no diagnóstico tal com grau tal. Então aí você tem exatamente com o que você está trabalhando. Aí você vai para os livros de conduta, comportamento, tratamento, qual a melhor linha e etc. E isso realmente é uma patologia. Por exemplo, você tem paciente ou pode existir um psicopata que é diagnosticado como psicopata, mas ele não quer ser. Ou não tem como. Como assim não quer ser? O psicopata, ele necessariamente tem esse dolo, essa malícia, ou Tem, não. Ou às vezes tem. a pessoa, ela é psicopata, mas depois que ela identifica que ela tem uma distorção de realidade, ela quer mudar. Isso existe? Existe. Existe quem quer mudar, existe quem busca ajuda, que percebe que está começando a infringir o que quer que seja. No trabalho, na igreja, na academia, na família, está começando a infringir. Então, tem pessoas que começam a ligar o simancol, que eu falo, e começam a buscar ajuda. É legal porque quando a pessoa identifica logo que tem um transtorno de comportamento, de conduta relacionado a esse núcleo, ela consegue se ajudar bastante. O difícil é querer. Porque normalmente as pessoas manipulam e articulam, estão em altos graus em empresa, em política, no mundo. Já enraizou. Enraizou. Articulam muito bem situações. E o pedófilo? Então, não é uma patologia de coitado, vamos tratar. Não. É Ele importante premedita tudo. Ele pensa onde, ele vai conversar com a criança, ele vai fazer amizade, ele vai perguntar se tem um bichinho em casa, o que o papai faz, ele vai levar um doce. Ele tem toda uma sedução, tem todo um esquema até chegar no que ele quer, aonde vai ser, é tudo premeditado. Então, assim, é um crime sério. Eu considero mais sério. Sim. Principalmente a pedofilia. Sim. Principalmente. Inclusive, agora com esses OnlyFans da vida e tal, a gente vê muita gente ganhando dinheiro
com foto do pé, ou tem uma menina lá que ela finge que ela é bebê, o quarto dela, a casa dela toda, você sabe qual que eu tô falando? Que ela tem um berço Eu gigante. não sei, mas já me falaram dela. Então, eu fui procurar na internet, eu falei, nossa, que aberração. Ela vive um estilo de vida como bebê. Sim. E tem muitos homens, mulheres, que pagam pra ver lives Sim, dela sim. andando no quarto, brincando, chorando, engatinhando. Fazendo birra. Porque tem tesão. Sim. Isso é pedofilia, não é? É pedofilia, Porque apesar dela ser sim. uma adulta, ela está se comportando Sim, como uma criança, sim. não é? E o prazer, a satisfação da pessoa olhar está justamente porque ela está caracterizando uma criança. Então, a nível inconsciente, ou às vezes nem tão inconsciente, pode ser consciente também, eu me permito olhar e ter prazer e sentir satisfação com isso, porque eu ainda me reprimo como uma criança, mas se não controlar aqui, vai chegar lá. E isso pode não ser uma patologia, e sim algum problema com o passado, a pessoa sofreu abuso, que a gente às vezes vê nos filmes, né? Que o cara é pedófilo porque ele sofreu um abuso Sim, pode. e tem uma distorção e Pode que é curável. Pode ter, mas não significa que necessariamente tenha. Agora, não justifica, tá? Eu acho que um trauma, um drama não justifica outro. Ah, sim. Um erro não cobre o Não outro. cobre o outro. Sim. Não. Então, você passou por isso, vai buscar ajuda. Qualquer que seja. Uhum. Se controle. Se controle, exatamente. Não vai reproduzir aquilo Sim. que não foi bom pra você. E para psicologia, porque a pedofilia, a gente tem nas nossas leis, né, no Código Penal, que ela observa o relativamente incapaz e o totalmente incapaz. O relativamente incapaz é até é dos 16 aos 18 e abaixo de 16 é totalmente incapaz. A psicologia, ela identifica até quantos anos isso? Ela segue as nossas leis de maioridade e tal ou não? Temos que seguir, mas a nível de afeto e como a pessoa se sente, não tem essa regra. Não tem, né? A cronologia Porque a meninada biológica... tá amadurecendo muito cedo, não tá? Tá. A cronologia emocional difere da biológica e da psíquica também. Então, o psicólogo ele não vai trabalhar só com a idade fisiológica. A idade fisiológica é um critério que tem dentro do desenvolvimento do ciclo vital, que tem características daquela faixa etária. São faixas. Agora, a gente tem que fazer uma avaliação da maturação da pessoa, da idade da pessoa, a nível emocional, a nível afetivo. Tem pessoas que têm uma maturidade biológica, têm uma maturidade profissional e são crianças emocionais e afetivas. E pelo contrário, eu já atendi senhor de 60 adolescendo, eu tô quase nisso. Que susto que eu tomei agora. Tem senhor... Fala assim. Imagina, se eu chegar perto dos 60 maravilhosos assim, eu tô que bem. susto. Me deu até taquicardia. Tem senhores de 60 amadurecendo e tem garotos de 18, 19 que quando você conversa, que vem com uma queixa, você fala, essa pessoa é o núcleo emocional da casa, é a estrutura da casa. Eu sei como é. Então, não dá pra gente considerar a idade cronológica. Mas para diagnosticar esse tipo de coisa de pedofilia, sim, por exemplo. Sim, porque daí entra realmente nas questões... Às vezes é uma menina de 14, 15 anos, mas que ela tem uma postura, uma maturidade ali de 30 anos, que se relaciona com um cara de 40 e que, pela lei, pelos olhos da lei, seria pedofilia. Sim. Porque ela tem 15 anos e o cara tem 40. Sim. Mas num estudo psicológico que é levado em conta em determinadas... tem alguns processos, lógico, abaixo de 12 anos não tem nem discussão, mas tem alguns processos com adolescentes que levam em conta a análise, a psicanálise. Sim. E aí entra isso, não entra? Entra sim. Então pode ser que não se enquadre em pedofilia. Pode ser. Se a gente for falar de leis, né, tá? Tô falando com uma senhora advogada, a gente tá falando de uma legislação no nosso país. Mas tem países, e você sabe disso, que com 10 anos as meninas estão casando. No Brasil mesmo, no passado. Sim. Mas a gente tá falando de legislação agora, hoje, né? E ainda tem. E ainda tem países que a família autoriza e tem meninas de 10 anos casando com homens de 50. Tem meninas que não menstruaram ainda, que ainda não desenvolveu o peito, o genital maduro. Não, já nasce prometida. Já.